Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa segunda aula do curso Educação Matemática Crítica nos Processos de Ensino e Aprendizagem. Sou a professora Mariana César e estarei com vocês ao longo dessa aula. Vamos lá? Nessa aula falaremos a respeito dos cenários para investigação. Mas o que será abordado? Os paradigmas de ensino, o paradigma do exercício e cenários para investigação, para que possamos compreender que esses paradigmas estão diretamente relacionados com a prática de ensino do professor e da professora. Também destacaremos as principais características de aulas com práticas relativas a cada paradigma e apresentaremos exemplos de tarefas e discussões para o trabalho com cenários para a investigação. Para entendermos o que representa os paradigmas de ensino, é importante conhecermos os diferentes ambientes de aprendizagem. A noção de ambientes de aprendizagem objetiva não só apresentar as diferentes categorias sobre as quais o ensino se realiza, mas refletir a respeito do que elas podem representar nos processos de ensino e aprendizagem da matemática. Os ambientes fazem referências aos tipos de tarefas e aos tipos de paradigmas. Existem ambientes nos quais as atividades são estruturadas para serem desenvolvidas sob a perspectiva do paradigma do exercício. No quadro, são os ambientes 1, 3 e 5. Esse tipo de ambiente, mais característico de salas de aulas tradicionais, baseia o ensino em uma bateria de exercícios em que os estudantes devem responder e que serão em seguida corrigidos pelo professor. Por outro lado, existem ambientes em que os estudantes são convidados a fazer investigações, como os ambientes dos cenários para investigação. No quadro, são os ambientes 2, 4 e 6. Nesses ambientes, as tarefas são propostas de forma que os discentes formulem questões e procurem explicações, e opta-se pelo trabalho com tarefas investigativas que permitem formular novas conjecturas, testá-las e validá-las. Os ambientes de aprendizagem também se diferenciam pelos tipos de referências que as tarefas matemáticas apresentam. Cada tarefa matemática, dependendo de sua referência, possibilita aos estudantes produzir significados para os conceitos e para as ações, ou seja, os estudantes, ao desenvolver tarefas, realizam ações que lhes permitem obter resultados e construir conceitos, que são possíveis por meio da produção de significados. O quadro apresenta 3 tipos de referências, que são referências à matemática pura, à semi-realidade e à realidade. As tarefas que são formuladas em termos puramente matemáticos fazem referência à matemática pura. São tarefas do tipo resolva a equação, simplifique a expressão, encontre o valor de x. Já as que se referem a uma realidade construída, mas que não apresentam uma realidade de fato, fazem referência à semi-realidade, como, por exemplo, a uma receita de bolo, calcular uma área de um espaço que precisa ser revestido por um azulejo, Joãozinho foi à feira. São as situações, problemas que nós encontramos nos livros didáticos. Já as que se referem às situações da vida real fazem referência à realidade. Geralmente, esse tipo de tarefa são tarefas que nós desenvolvemos por meio de projetos. Então, quero discutir com os meus alunos a respeito de alimentação saudável. Vou propor na escola a produção de uma horta. Nessa produção, nós vamos ter que trabalhar com geometria, realizar medições, fazer cálculos, problematizações matemáticas e, ao mesmo tempo, discutir sobre alimentação saudável, desde que o aluno seja o protagonista da ação, ou seja, participe desse processo de medição, desse processo de cálculo, de problematização e ainda do diálogo a respeito da alimentação saudável. Assim, se estamos falando, por exemplo,
a respeito do ambiente 1, nós estamos dizendo a respeito de um ambiente que faz referência à matemática pura, trabalhando com o paradigma do exercício. Se estamos falando a respeito de um ambiente 4, estamos falando de um ambiente onde faz referência à semi-realidade e que trabalhamos com cenários para investigação. Mas para entendermos como é essa prática de ensino, é importante conhecermos as diferentes características dos paradigmas de ensino. O primeiro deles é o paradigma do exercício. No paradigma do exercício, as aulas possuem características tradicionais, ou seja, o ambiente com aulas tradicionais é o ambiente escolar em que os livros-textos ocupam um papel central, onde o professor atua trazendo novos conteúdos, onde aos alunos cabe resolver exercícios e onde o ato de corrigir e encontrar erros caracteriza a estrutura geral da aula. Além disso, no paradigma do exercício, o professor tem controle da situação. Quando nós falamos a respeito de controle, não estamos querendo dizer que o professor não tem que ser a autoridade em sala de aula, mas esse controle é o controle de todo o processo, ou seja, o professor ele vai direcionar quando o aluno pode fazer pergunta, ele vai direcionar o tipo de pergunta que ele vai fazer, o tipo de resposta que ele espera do aluno, ou seja, ele controla a todo momento o processo, sem que haja a participação do aluno também nesse processo. Uma das problemáticas do paradigma do exercício é que o planejamento carece de flexibilidade, ou seja, eu sei que nós sempre estamos preocupados em cumprir o currículo, nós temos prazos, nós temos quantitativos de aulas, e muitas vezes essas preocupações, elas de certa forma deixam de lado o mais importante da aula, que é a aprendizagem do aluno e o tempo de aprendizagem do aluno. Então, nós ficamos tão preocupados em cumprir o currículo que esquecemos também de nos preocupar com a aprendizagem do aluno. Então, o paradigma do exercício, ele carece de flexibilidade. Uma outra característica é que a aula está pautada em conceitos, exemplos e exercícios com respostas únicas. Não que aprender conceitos ou exemplos seja um problema, mas quando esse processo é construído também pelo aluno. A partir do momento que o aluno aprende apenas a decorar os conceitos, a decorar os procedimentos dos exemplos e reproduzir nos exercícios, ele não está construindo uma aprendizagem, ele está apenas reproduzindo aquilo que o professor propõe. Já nos cenários para a investigação, as aulas possuem características mais dialógicas e colaborativas, ou seja, os estudantes também são responsáveis pelo processo. Então, ele participa não só respondendo perguntas do professor, mas também formulando questões, também participando de processos investigativos, dialogando com os outros colegas, propondo ideias, ou seja, propor cenários é convidar os estudantes a atuarem como investigadores. É o tipo de prática que desafia o docente a se adentrar em uma zona de risco. Quando nós falamos a respeito da zona de risco, nós não estamos dizendo em uma zona de perigo, nós estamos falando sobre uma zona de possibilidades, pois lidar com riscos também significa criar novas possibilidades. No caso do paradigma do exercício, ele serve para manter as perguntas dos alunos em um estado previsível. Então, o professor ele já sabe o que vai perguntar e já espera o que o aluno pretende responder. Quando a gente trabalha com cenários para investigação, isso não é muito previsível, porque como o aluno se torna um investigador, ele vai propor também questões, ele também vai questionar o professor, no sentido de questionar
a respeito do conteúdo que está sendo apresentado, a respeito de novas conjecturas, a respeito de novas formulações para as respostas. Então, o aluno ele se torna protagonista do processo, por meio das aulas dialógicas e colaborativas. Por isso que o professor ele se adentra em uma zona de risco, porque ele não tem como prever necessariamente as perguntas que os alunos vão fazer ou as respostas que os alunos vão dar. Então, isso representa uma zona de possibilidade, uma construção de novas possibilidades de aprendizagem. Para compreendermos como é o trabalho com cenários para investigação, nós vamos apresentar um exemplo de uma tarefa que foi construída por professoras dos anos iniciais do ensino fundamental. É muito comum utilizar folhetos de supermercado para trabalhar com conceitos matemáticos e com conteúdos matemáticos. Mas o que nós podemos ensinar e aprender com folhetos quando nós estamos discutindo dentro de uma prática de ensino cenários para investigação? Então, a ideia dessa tarefa foi discutir e produzir tarefas explorando folhetos. O ambiente de aprendizagem utilizado aqui foi o ambiente 4, que faz referência à semi-realidade e que o paradigma de prática de ensino é os cenários para investigação. A ideia inicial é propor objetivos que vão além do conteúdo matemático, ou seja, pretende-se discutir o ensino e aprendizagem matemática com responsabilidade social e política, de tal forma que promova uma formação crítica e a inclusão social. Além disso, há também a importância de realizar leituras de mundo e possibilitar tomadas de decisão e fomentar discussões a respeito de consumo consciente, de alimentação saudável, de justiça social, tendo em vista de quando a educação matemática ela se abre para questões como a justiça social, é possível acreditar num cenário em que os estudantes melhoram a autoestima, a ponto, inclusive, de poderem questionar a autoridade. Então, há aí um processo de potencialização desse estudante. E o ponto também fundamental dentro do conteúdo matemático, compreender e resolver problemas que envolvam operações com números racionais e porcentagem. Esse tipo de tarefa foi construída em diferentes partes. Eu vou estar apresentando para vocês aqui a parte 1, mas também vou estar disponibilizando o material na nossa página para que vocês possam observar, analisar e conhecer como que foi toda a produção dessa tarefa. Na parte 1, inicialmente, nós pensamos em fazer uma introdução da temática em sala, ou seja, apresentar para os alunos o folheto, perguntar se perto da casa deles tem algum supermercado, se eles conhecem o folheto de supermercado, se ele costuma manusear folheto de supermercado com seus familiares, se ele sabe o que é promoção, se a família dele já comprou algum produto que estivesse na promoção, se essa compra do produto foi uma necessidade ou foi apenas porque estava na promoção, e aí a gente já entra com vários diálogos falando sobre consumo consciente. Mas o que é um consumo consciente? O que é ser consciente? O que é realizar uma compra de forma consciente? E, além disso, também discutir sobre alimentação saudável, ou seja, quais são os produtos mais saudáveis para uma alimentação? Quais são as vitaminas que o nosso corpo precisa? Quais são as verduras, os legumes que apresentam essas vitaminas? Por que que nós precisamos nos alimentar de forma saudável? Quais são as doenças que nós podemos desenvolver caso nós não tenhamos uma alimentação saudável? E a partir desses diferentes questionamentos, nós conseguimos abordar temas como alimentação saudável, consumo consciente, responsabilidade social. Já na tarefa 3, nós iniciamos com uma compra fictícia.
A ideia aqui era trabalhar os conceitos matemáticos, mas também discutir sobre responsabilidade social e política e sobre justiça social. A ideia inicial foi propor que os alunos se dividissem em grupos para a realização de uma compra fictícia. A ideia é que essa compra ela fosse realizada de forma coletiva com esses grupos e que os grupos pensassem o que seria necessário para se alimentar ao longo de uma semana. Claro, a partir do que já havia sido discutido sobre consumo consciente e alimentação saudável. Para fomentar a discussão a respeito da justiça social, nós propomos que os alunos recebessem uma quantia fictícia de dinheiro, mais uma quantia diferenciada. Então, teve grupo que recebeu R$ 60, teve grupo que recebeu 80, teve grupo que recebeu R$ 500, para que os alunos pudessem perceber e observar que foram distribuídas quantias distintas. A partir dessa observação, nós iniciaríamos a discussão do que seria justo, porque algumas pessoas possuem mais dinheiro que outras. E dentro dessa discussão também, trazer à tona a questão dos impostos. O imposto que eu vou pagar por um alimento, eu que recebo R$ 60, vai ser o mesmo imposto de uma pessoa que recebe R$ 500. Isso é justo? É justo pagarmos o mesmo quantitativo de imposto? É justo que pessoas tenham mais dinheiro e outras menos para se alimentar? O que isso impacta? Por que isso acontece? Então, nós entraríamos com a temática a respeito da justiça social. E a partir da parte 2 dessa tarefa, nós iniciaríamos com as discussões matemáticas, que entraria as problematizações envolvendo as operações com números racionais, a ideia de compra à vista, de compra a prazo, a ideia de juros, de parcelamento, a ideia também do endividamento, que quando eu trabalho com cartão, eu tenho que lembrar que em algum momento essa conta vai chegar. Então, é importante eu saber o quanto que eu tenho para pagar, se eu vou ter condições de pagar, para que eu possa também pensar na discussão a respeito do endividamento. Essas são algumas ideias que eu apresento aqui na aula. Outras discussões estão no material que eu vou deixar disponível na página, para que a gente tenha uma ideia de como é trabalhar com cenários para investigação, o ambiente 4, do ambiente de aprendizagem lá do nosso quadro, e com tarefas que fazem referência à semi-realidade. Assim, o momento em que um cenário para investigação é apresentado aos estudantes é um momento de abertura de possibilidades de sentidos. Não há fórmulas, nem roteiros, nem regras para uma educação significativa, nem para se prever as intencionalidades dos estudantes. Bom estudo e obrigada!